Olá, ouvintes e internautas da RBA Litoral. Do dia 21 de dezembro até 1º de janeiro, você fica com uma série de entrevistas que foram destaques aqui no Manhã RBA Litoral no ano de 2020. Vamos chamar para participar conosco o Alexandre Padilha. Ok? Então vamos lá. Bom dia, Alexandre Padilha, tudo bem? Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Que alegria, viu, de estar conversando com vocês, estar podendo participar. Parabéns demais por essa iniciativa aí da Rádio Brasil Atual no Litoral. Bom demais o Douglas conduzindo. E Douglas, conta comigo para tudo. Eu sei que está todo mundo muito animado aí, que você pode assumir novos desafios. Conta comigo, a Baixada Santista precisa. A Baixada Santista sempre foi um espaço, né, de repensar o mundo de forma diferente, de lutar pelo direito das pessoas. Esse é o histórico da Baixada Santista. Eu vi vocês conversando um pouco aí sobre esse relatório da ONU, a preocupação do que vai ser a realidade de vida das pessoas, sobretudo em países como o Brasil, na pandemia e no pós-pandemia. E a Baixada Santista sempre foi um lugar de pensar políticas inovadoras, né? De como cuidar de forma diferente, inovador, para os problemas da saúde, da cultura, da educação. Sempre foi assim, as experiências aí dos governos da Thelma, do Davi Capistrano, foram referências mundiais. A gente precisa de um espaço de debate como esse para pensar iniciativas novas para que o povo da Baixada Santista sofra menos, né? E que os impactos da pandemia vocês já sentem, né? Cresce cada vez mais o número de casos, e se a gente não cuidar, acontece na Baixada Santista o que acontece aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, que é a grande maioria das mortes já acontecem nas regiões mais pobres da cidade, a população mais vulnerável. Padilha, você teve à frente, né, de uma gestão exitosa do Ministério da Saúde, com programas, inclusive, inovadores, né, e sempre em favor da agenda da defesa, né, dos direitos sociais na questão específica da saúde, levando, né, assistência da saúde e a defesa sanitária da nossa população, né, em programas absolutamente que se mostraram necessários, imprescindíveis, como mais médicos e outros. Aí a gente tem o golpe de Estado de 2016 e imediatamente uma política de reversão dessa agenda. E, na sequência, uma pandemia. Padilha, dessa experiência que você teve, tendo vivido tudo isso, tendo dirigido programas como esse, qual é a tua avaliação da situação da sociedade brasileira diante dos mecanismos possíveis de proteção, né, dessa população nos riscos que nós estamos vivendo e da agenda social do Ministério da Saúde? Como é que você está avaliando isso hoje? Ô Douglas, a avaliação não só minha, mas do mundo inteiro, né? Não são só as agências brasileiras, universidades. Vocês estavam falando da ONU, há um mês atrás, a ONU, inclusive recebendo a denúncia que eu fiz, nosso ex-ministro Arthur Fioro, que é aí da região, fez, o ex-ministro Humberto Costa, 3 ex-ministros da Saúde fizemos uma denúncia à ONU e à OEA sobre a gravidade do que está acontecendo no Brasil, e o relatório da ONU classifica o Bolsonaro como genocida, estabelece o Bolsonaro como responsável de milhões de pessoas em sofrimento e milhares de mortes no nosso país nessa pandemia. O Brasil é visto hoje como, né, a grande preocupação no mundo inteiro
porque o que acontece no Brasil pode ter repercussão para os países da América do Sul. E hoje a gente já vive a nossa maior tragédia humana, né? Quando começa a ter morte uma atrás da outra, você até a morte fica parecendo que fizesse parte da paisagem já, né? Infelizmente. Mas só para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, a Baixada Santista viveu aquele episódio, né, do incêndio, um oleoduto em Cubatão, nos anos 80, que ficou muito marcado. Ali foram centenas de mortes, né? O Brasil viveu recentemente Brumadinho. A situação de Brumadinho, por exemplo, foram 250 mortes. Nós estamos falando no país de mais de 1.000 mortes por dia por uma doença. São mais de 38 mil mortos daqueles confirmados, sem contar os casos que não estão confirmados, mortos que aconteceram e que não estão confirmados porque o Brasil faz pouco teste, né? Então a gente enfrenta essa pandemia no momento mais frágil do SUS, como você falou, desde 2016, com a decisão de congelar os recursos da saúde por 20 anos. Mais de 22 bilhões de reais foram retirados do Sistema Único de Saúde, de lá para cá. Depois, quando o Bolsonaro assumiu, teve mais uma pancada no SUS, que foi a destruição do Mais Médicos. Vocês aí viveram em Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, a presença dos médicos cubanos na atenção primária em saúde, em unidades que há muito tempo não conseguia ter médico permanente, de segunda a segunda, passaram a ter com o programa Mais Médicos. Esse programa foi destruído, foi desmontado, e até hoje o Ministério da Saúde disse que vai chamar para socorrer nessa emergência, não chamou até hoje, até esse momento, né? E o Brasil é hoje o segundo país do mundo em número de casos, estamos só atrás dos Estados Unidos. Nós somos o terceiro país do mundo em número de mortes, estamos caminhando para ser o segundo, estamos atrás ainda do Reino Unido. E somos o 131º país em número de testes realizados por 1 milhão de habitantes, ou seja, proporcionalmente à nossa população, nós estamos lá embaixo em relação a testes. Se a gente estivesse fazendo mais testes como os demais países fazem, então, os Estados Unidos faz mais de 60 mil testes por 1 milhão de habitantes. Tá? O Reino Unido, mais de 80 mil testes por 1 milhão de habitantes. O Brasil está fazendo 4 mil testes por 1 milhão de habitantes, ou seja, se a gente tivesse com mais testes, ia mostrar ainda mais o tamanho dessa tragédia humana, o número de mortes, o número de casos, o que seria muito grave. Bom, aliás, dentro disso que você está falando, Padilha, o Ministério da Saúde não consegue entregar os testes para diagnóstico da Covid-19. Isso é um fato, né? O Ministério prometeu 24 milhões e só entregou 3 milhões até agora. Aí nós ficamos pensando aqui, Padilha, é o caso de não contar mais com isso? Nós vamos atravessar essa pandemia sem conseguir, né, diante desses números pífios, né, prometeu 24 milhões e entregou 3 milhões. A gente sabe que a partir dessa fonte é que, inclusive, se modulam as políticas e se tem um retrato, né, mais focado da dinâmica do contágio no território. Então, o que fazemos? A gente abandona isso? Não vamos contar mais com isso? Não foi capaz de prometer, de entregar o que prometeu. Só lembrar que no discurso do seu colega, né, ex-ministro Nelson Tais, né, ele foi uma coisa curiosa o discurso dele. Primeiro porque foi muito frio, distante, desconectado daquele momento que já era trágico, no qual ele assumia já, né, na sequência do Mandetta. Aí o que ele diz? Que era um problema de informação. O básico do discurso dele era esse. O país estava vivendo uma espécie de caos de informação, um alarmismo, isso precisava ser afastado, porque a gente tinha que ter informações. E aí, de uma forma inusitada, eu pelo menos nunca vi isso antes, você foi ministro, você tomou posse, né? Viu posse de vários outros ministros, nunca vi um ministro tomar posse e, na verdade, colocar como protagonista do discurso da posse o secretário executivo dele, que, no caso, não era dele, né? Era um general
de brigada, que agora virou ministro interino, né, onde ele dizia: estou trazendo o general Eduardo Pazuello porque ele é especialista em logística e vai resolver esse problema. Pois bem, o especialista em logística virou ministro, não conseguiu entregar os 24 milhões que ele prometeu, né, de testes que se conectam à necessidade de ter informação precisa, entregou só 3, e passou um atestado de que, além de não ter, e ele não tem mesmo, né, o entendimento básico para a questão de saúde, ele não tem capacidade básica logística. Douglas, ontem teve a presença, né, do ministro interino da Saúde, do Bolsonaro, essa verdadeira ocupação militar que o Bolsonaro fez no Ministério da Saúde, e mostrou que alguém, para conhecer de logística, tem que ter um conhecimento básico sobre geografia, né? E ele ontem demonstrou uma ignorância, inclusive geográfica. Ele disse que o inverno do Nordeste, né, o inverno do Nordeste acontece junto com o inverno do Hemisfério Norte, e que esse seria o motivo, inclusive, do grande crescimento de casos da Covid-19 no Nordeste. É de uma ignorância absurda, né? Eu sou daqueles que a gente não tem que abandonar. Vamos abandonar? Não, tem que continuar pressionando, né? Citar um exemplo: o Ministério da Saúde, na última quinta-feira, tomou como decisão parar de soltar as informações, né, que faz parte desse projeto genocida. Eles querem esconder o número de mortes, para as pessoas voltarem a achar que é uma gripezinha, o pessoal voltar às atividades econômicas do jeito que eles querem, sem proteção para as pessoas, assim vai. Teve uma reação importante, que foram os secretários estaduais de saúde de todos os partidos, falaram assim: o Ministério não vai divulgar mais, os secretários estaduais vão passar a divulgar. Junto com isso, nós aprovamos na comissão do coronavírus Congresso Nacional, e também o Congresso iria divulgar. O Tribunal de Contas da União também iria divulgar. Então, isso fez com que o Ministério fosse ontem lá no Congresso, inclusive se comprometeu em manter a divulgação. Precisamos acompanhar. Então, tem uma ação muito forte que a gente precisa continuar tendo de cobrança, e, ao mesmo tempo, tendo consciência, como vocês estavam falando aí, de que depende muito da nossa organização comunitária a gente poder ajudar o nosso povo, enfrentamento da situação, muita solidariedade, cobrança do poder local e iniciativas que envolvem a sociedade, como, por exemplo, aí na Baixada foi montado, o ex-ministro Arthur Quioro fazendo parte disso, junto com a Unisanta, a Unifesp, outras universidades, de fazer aquilo que o poder público deveria estar fazendo e não está fazendo, que é, por exemplo, um acompanhamento com testes sorológicos, que você colhe o sangue da pessoa, checa se ela teve sintoma ou não, se ela foi registrada ou não, para acompanhar qual que é a progressão da pandemia aí na região da Baixada, né? Então, são iniciativas da sociedade civil, nós vamos ter que agir de forma combinada, né? E aí é uma visão política muito particular, mas não é só minha, é da bancada do Partido dos Trabalhadores, que a gente precisa tirar o Bolsonaro da presidência, porque essa pandemia, Douglas, ela não se encerra da noite para o dia. Queria lembrar a todo mundo, a pandemia do H1N1, que a gente tinha vacina e medicamento eficaz, durou 14 meses, 2009 e 2010. Essa pandemia que a gente não tem vacina, e não vamos ter para amanhã vacina, não tem um medicamento eficaz, certamente vai durar um período maior. Eu acredito que até o começo de 2022, essa pandemia continuará sendo declarada como pandemia. Não acredito que vá encerrar antes disso. Significa que a gente até o começo de 2022 vamos ter que ficar em casa, trancado nesse distanciamento físico? Não, vai ter momentos de relaxamento, momentos que vai ter que voltar, dependendo do clima, dependendo da situação, dependendo do acompanhamento de casos. Só que Bolsonaro não tem condições nenhuma de liderar o país nesse processo inteiro, né? Ele fez essa ocupação militar no Ministério da Saúde, hoje fez uma medida provisória, não sei se você já está sabendo,
que permite que o MEC indique o reitor das universidades federais nesse período, porque com a alegação que a pandemia não pode ter eleição, que é um absurdo, então tem que o reitor ser indicado pelo MEC, ou seja, teve de pior, né? Tudo que tem de pior nas piores ditaduras estão sendo implementadas no Brasil pelo Bolsonaro. Ele vai aprofundar isso. Por isso ele tem que ser interditado, não tem como a gente enfrentar essa tragédia humana com ele na presidência da República. A gente quer voltar a conversar com você sobre essa avaliação política daqui a pouquinho, porque a gente dava aqui no começo, inclusive, do nosso jornal, que o Bolsonaro enfrenta, na verdade, uma ofensiva, né, nos dois poderes, né, no judiciário, através do inquérito da fake news, e a gente quer conversar com você, quer te ouvir um pouco sobre isso, e também lá no Congresso Nacional, especificamente na Câmara, onde você é parlamentar, com um verdadeiro lote, né, de pedidos de impeachment que estão sendo retidos pelo presidente da Câmara. A gente também quer ouvir a tua avaliação sobre isso. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta sobre a situação que a gente se encontra aqui no estado de São Paulo. O governador de São Paulo, do estado de São Paulo, disse que nós faríamos aqui, ou nós faremos, uma flexibilização inteligente. E ele diz isso em meio, né, a uma ascensão da curva de contágio, né, e não há sinais de reversão, inclusive, infelizmente, da letalidade, né, com o número de óbitos. Nós estamos aqui numa região, né, que foi classificada como uma região, no código de cores que ele lançou, a região vermelha, né, ou seja, nesse momento que não deveria haver flexibilização, mas não somos só nós, a grande São Paulo, o entorno da capital também, que é uma curiosidade, né, porque o laranja é só um município e todo o entorno é vermelho. O que está acontecendo? Os prefeitos municipais, eles estão se insurgindo, cedendo à pressão da flexibilização dos comerciantes locais, de alguns grupos, né, que fazem carreatas, etc., e editando leis e medidas normativas que acabam discrepando da tal flexibilização inteligente do Estado de São Paulo. Em São Vicente, por exemplo, houve uma lei para liberar o comércio. Aquilo que nós vimos ontem em São Vicente era assustador. Uma concentração de pessoas na rua que parecia a véspera de Natal. Então, o Ministério Público ingressou com uma ação e o Tribunal de Justiça deu a liminar para que se revogasse essa norma e se voltasse, né, ao estado anterior, que era do distanciamento social. Bom, esse é o quadro, Padilha. E esse quadro se denomina flexibilização inteligente. Como é que você avalia essa flexibilização no momento em que a curva do contágio não cede? Qual é a tua avaliação? É muito grave e vai levar a uma parte da população, sobretudo a população mais pobre, mais vulnerável, para o sacrifício. O que está acontecendo, Douglas, assim, por parte dos tucanos? Eles tiveram uma ação que foi muito firme no começo, que foi uma ação dialogando, inclusive, com outras regiões do país, e baseado nas recomendações de um conjunto de especialistas, no sentido de fazer um esforço em relação à quarentena, mas cada vez mais fica claro de que essa ação foi porque eles estavam sentindo na pele os médicos deles infectados, os hospitais privados onde eles frequentam recebendo esses casos, porque a pandemia começou em quem tinha ido para a Europa, quem tinha ido para os Estados Unidos, quem tinha ido para o hemisfério norte como um todo. Ou seja, o entorno do tucanato estava se infectando, estava sentindo essa pandemia. Na medida que se começa a fazer as ações de isolamento e os tucanos não prepararam as comunidades periféricas,
as grandes favelas, as grandes comunidades, locais onde, em média, 5 pessoas moram no mesmo cômodo. Eles não tiveram política para isso. Você não tem uma política ofensiva do governo do Estado sobre a alimentação escolar, né, estabelecendo o critério de quem recebe e quem não recebe. Das prefeituras onde eles estão no governo não garantem a alimentação escolar na casa de todo mundo. Eles não aproveitaram os equipamentos sociais, as escolas. Aqui na cidade de São Paulo você tem os CELs, que foram um dos governos do PT, enormes, né, em várias áreas das comunidades muito vulneráveis, que estão fechados, que poderiam estar sendo utilizados para acolher uma parte dessa população que vive 5 pessoas no mesmo cômodo. Eles não fizeram uma ação que deveria ter sido feita. Vocês vivem aí na Baixada Santista, sabem que a rede hoteleira está vazia. Ou seja, na Espanha, por exemplo, pegou toda a rede hoteleira, estava vazia, porque acaba o turismo no momento da pandemia, e acolheu idosos que vivem com a família, foi para a rede hoteleira, pessoas em situação de rua. Aquilo que algumas cidades do país, do nosso país, está fazendo, Niterói está fazendo, Araraquara está fazendo no interior de São Paulo, chegam a aprovar uma lei aqui na cidade de São Paulo, né, colocando isso, a possibilidade disso da prefeitura fazer isso, debatendo isso no Congresso Nacional. Infelizmente eles não fizeram. Imagina, você pode pegar toda a rede hoteleira aí da Baixada Santista, deve estar, né, com taxa de ocupação baixíssima. Os donos dos hotéis até aceitariam um valor adequado, porque precisam e ajudar a manter esses hotéis para você salvar a nossa população, né? Você mapear, você pega os agentes comunitários de saúde do SUS, eles sabem de tudo isso, quem são as pessoas que têm problema cardíaco, quem são as pessoas que têm doença pulmonar em cada uma das comunidades, mapear a situação da população de rua, acolher nesse momento para tirar essas pessoas da situação de risco. Eles não fizeram isso, ou seja, por isso que mesmo, né, e ainda mais com a pressão do governo federal, mesmo com os decretos de quarentena, distanciamento, a gente sempre ficou em torno de 48%, 42%, 43% de distanciamento real, porque faltou política do governo Bolsonaro e dos governos estaduais e municipais tucanos de garantir renda para as pessoas, garantir esse acolhimento no local mais adequado, pegar toda a rede hoteleira, pegar os equipamentos sociais, levar alimentação escolar, tudo isso eles não fizeram. E chega nesse momento onde a classe alta já está mais protegida, porque o percentual de ocupação dos hospitais privados reduziu por conta do distanciamento que foi feito, e a pandemia está forte, sobretudo na população mais pobre, no trabalhador, né, na periferia das grandes cidades, nas grandes comunidades. Eles estão virando as costas e estão aceitando a pressão dos grandes empresários, dos donos de comércio, muitos deles que falam que tem que voltar a trabalhar, mas eles saem de casa dentro do carro deles, chega lá numa sala protegida, né, e dane-se o trabalhador dele que tem que pegar o transporte coletivo, tem que pegar a balsa, tem que pegar a barca, tem que pegar o trem aqui na região metropolitana de São Paulo, né, a situação que a gente está vendo, né, do transporte coletivo lotado já, ou seja, as pessoas se expondo porque precisam trabalhar, ou para garantir sua renda, ou porque o patrão está convocando para trabalhar. Não só sou eu, todos os especialistas têm apontado que isso vai levar a uma situação trágica, vai aprofundar a tragédia. Isso já aconteceu, por exemplo, em algumas regiões. Campinas, só para passar, Campinas, há um mês atrás, resolveu reabrir o comércio, porque tinha bem menos casos, não estava nem na situação da Baixada. A Baixada era uma situação preocupante no número de casos. Campinas, há um mês atrás, tinha um volume pequeno de casos, um grau de lotação das UTIs ainda abaixo, resolveu abrir o comércio de vez. Em 2 semanas, lotou os leitos de UTI, não tem mais vaga. Então, muito grave, e não tenho dúvida nenhuma que a iniciativa do Bolsonaro de desaparecer com os dados do Ministério da Saúde tem a ver com isso. Ou seja, eles precisam esconder os dados para que a população não saiba da progressão da doença nas nossas regiões. Padilha, existe o risco de reinfecção? A gente tem descrição das duas situações, ou seja, de uma pessoa que se infectou, aparecer de novo com o caso, tem descrição sobre isso.
tem descrição também de uma pessoa que estava infectada, que se recuperou, ou seja, teoricamente se curou e depois volta a ter sinais e sintomas. Mas eu diria que isso ainda não é, são situações raras e não tem o peso grande, tão grande em saúde pública. Tem uma outra grande dúvida que é o seguinte, Douglas. A pessoa que se infecta e cura, ela desenvolve lá, quando faz o inquérito sorológico, quando faz o exame, os anticorpos, ou seja, que mostra que ela teve contato com o vírus e produziu uma substância para enfrentar o vírus, que a gente chama dos anticorpos. É isso que a gente detecta no exame de sangue, é isso que o pessoal detectou nesse inquérito sorológico que fez aí na Baixada Santista, que chegou a um percentual aí bem baixo ainda, de 4% da população, 3 ponto, alguma coisa, cerca de 4% da população infectada. Não tem certeza ainda, nós não temos certeza ainda do quanto tempo dura essa proteção desse anticorpo. Eu acredito, e vários estudos apontam para isso, de que pelo menos essa pessoa estaria protegida durante esse ano, né, para esse momento crítico da pandemia. Não temos certeza ainda se ela está protegida no ano que vem. Diferente do sarampo, que a pessoa pega uma vez, está protegida a vida inteira, catapora pega uma vez, está protegida a vida inteira, rubéola a vida inteira. O coronavírus, não só esse da Covid-19, mas os outros coronavírus, tem mostrado que a proteção não é tão duradoura. Então é possível, mesmo quando a gente tiver uma vacina, é possível que a gente tenha que tomar todo ano a vacina, por exemplo, para reforçar essa dose de proteção. Então não está claro ainda qual é o grau de proteção que nós temos. Por isso que os países que tinham aquele papo de fazer, vamos fazer o passaporte da imunidade, que era o seguinte: ia fazer teste em todo mundo, a pessoa que deu positivo, essa pessoa podia estar liberada para trabalhar, por isso que eles abandonaram essa política. Primeiro porque você não tem nenhum teste, não tem nenhum exame 100% confiável, você tem muito falso positivo, e no caso dos exames sorológicos, muito falso negativo, inclusive. Então, não tem nada que seja confiável, 100% confiável. E segundo, que a gente não tem certeza ainda de qual é o tamanho dessa proteção, quanto que ela vai durar. Certamente ela dura para esse inverno nosso, mas talvez ela não dure para o ano que vem, mais estudos são necessários para ter clareza sobre isso. Uma coisa que a gente percebe na dinâmica, né, da pandemia é essa articulação entre a defesa, né, da saúde pública, né, as políticas sanitárias e também a organização da economia. O que a gente verifica nessa passagem? Que a política defendida pelo Paulo Guedes, que é, na verdade, uma propaganda de uma, vamos dizer assim, uma ideologia antiga, né, de que o Estado, né, tem que ser retirado o máximo possível, né, das áreas da sociedade para deixar apenas por conta, né, das atividades do Estado as atividades de repressão. E nessa lógica, né, o mercado resolveria todos os outros problemas. Bom, isso aí é uma discussão antiga, já está mostrada, já foi mostrada ao longo das experiências globais que isso é uma ficção, etc. Mas a gente está vivendo ficções aqui no Brasil também, que viram tragédias. Mas, especificamente nesse ponto, seria o caso, né, de uma autoridade, se tivesse a dignidade e a estatura de estadista, articular esses dois elementos, né, a questão sanitária, a questão de economia, com a intervenção do Estado, com o viés de proteção, tanto da economia quanto da saúde pública, porque não são incompatíveis. Não são incompatíveis. Um dos pontos centrais numa agenda desse tipo seria a reversão produtiva, né? Um gesto que teria de vir do Estado, né? A reconversão produtiva. Essa reconversão produtiva, a gente já assistiu a vários momentos na história que resolveu, né, determinados problemas da sociedade em meio a crises. Nesse caso, te pergunto, Padilha, nós, no Brasil, teríamos condições de fazer a reconversão produtiva
para enfrentar a pandemia? O Douglas, não só teríamos condições, como é absolutamente necessário. Os países estão fazendo isso, porque sabem, né, o que é essa crise da pandemia, toda crise de pandemia ou de grandes guerras, lançam sempre um desafio para as nações, que é elas darem conta sozinhas de poder garantir o básico, o mínimo para o enfrentamento daquela situação, porque ou em grandes guerras ou em pandemias, diminui a circulação entre as fronteiras, diminui a circulação de cargas, os países começam a produzir para dar conta. Então, quem produz ventilador mecânico para o mundo inteiro começa a produzir para garantir para a sua população primeiro, quem produz testes, quem produz medicamentos quer garantir a sua população primeiro, passa a ser obrigado a fazer isso. Então, não só a gente poderia fazer, como é absolutamente necessário. Quando começou a pandemia, eu juntei todos os ex-ministros, desde a época do Serra, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando por todo o governo Lula, todo o governo Dilma, e a gente assinou, inclusive, um artigo fazendo esse debate da necessidade que a gente chamava de uma indústria de guerra pela vida. No Congresso Nacional, a gente provocou desde o começo o Ministério da Saúde em relação a isso. Lá em fevereiro, quando nem tinha tido a situação da Itália ainda, não estava claro para o mundo qual que seria a expansão da pandemia, a gente apontava, é a hora do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, de forma coordenada, chamar todo o setor de produção, então todo o setor têxtil, todo o setor de bebidas, todo o setor petróleo, etanol, a indústria automobilística de peças e equipamentos, e deixar claro para eles o seguinte: o Brasil e o mundo vai precisar de produzir máscara, produzir roupa para os profissionais de saúde, não só de saúde, os profissionais de serviços essenciais, profissionais de limpeza, motoristas de ônibus, né? Vai precisar produzir álcool gel, vai precisar produzir mais desinfetantes, água sanitária, desinfetantes hospitalares, de uso hospitalar, de uso funerário, né? E vai precisar produzir ventiladores mecânicos, leitos mecânicos de UTI. Então, vai ter uma demanda sobre esses produtos, a indústria precisa se reconverter, a indústria tem protocolos para isso, eles têm regras, diretrizes, porque toda indústria tem o que a gente chama de protocolos de indústria de guerra. Então, o que eles precisam? Eles precisam de segurança, que vai ter a compra do produto. Então, quem pode garantir a segurança é o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, o governo federal. Eventualmente, precisam de crédito, de oferta de crédito, ou seja, um empréstimo a juros, situações especiais para serem estimulados para isso. Isso é o governo federal que pode fazer, né? E facilitação no sentido de maior velocidade das regras de registro do produto. Um exemplo, ventilador mecânico. Você tem um conjunto de regras que a Anvisa monitora, como que é feito, fazer uma velocidade nisso, né? As regras mudaram, por pressão inclusive do Congresso Nacional, nós aprovamos leis que facilitam as regras, mas infelizmente o Bolsonaro em nenhum momento fez essa coordenação, porque eles precisam de segurança, por isso eles precisam ouvir. Eu me lembro, em 2000, quando teve a crise de 2008 e 2009, o presidente Lula se reunia diariamente com o setor da construção civil, o setor empresarial, com os bancos públicos. Eles precisam de segurança, presidente, que a ação vai ter, não teve nem uma linha de crédito específica para isso, né? O que faz com que o Brasil esteja perdendo uma grande oportunidade de levar máscara para os nossos trabalhadores da saúde, trabalhadores de serviços essenciais, equipamentos, produtos para a nossa população, de gerar e manter empregos. Você poderia ter uma parte importante da indústria que estivesse ativa, trabalhando com os empregos sendo mantidos e ampliação dos empregos, discutir 2, 3 turnos. Tem que trabalhar mais distanciado, então vamos fazer 2, 3 turnos diferentes, né? Você gerar mais empregos e, inclusive, do Brasil ocupar um espaço de venda para o mundo, porque a América do Sul inteira, o Hemisfério Sul, né, a África inteira, precisa desses produtos, sobretudo quando o inverno chega no Hemisfério Sul, ou seja, a gente teria uma grande oportunidade de ocupar um espaço de exportação também, né, de ativar a nossa economia.
Só que essa é uma das questões graves assim, do governo federal, né? Por isso que eu digo que não tem capacidade de liderança sobre essa recuperação do pós-pandemia também, porque ele não consegue coordenar as ações, né? Uma outra ação que envolve o governo federal, por exemplo, o Ministério da Saúde, Educação, Ciência, Tecnologia e Economia, deveriam, desde o começo do ano, ter feito uma grande reunião com todas as nossas universidades públicas, os institutos federais, os laboratórios da Embrapa, laboratórios que às vezes prestam serviço para o setor privado, para fazer um grande mutirão de realização de testes, né? Preparação para realizar testes, capacitar os profissionais. Se tivesse começado isso em janeiro e fevereiro, no ápice da pandemia, agora abril, maio, a gente teria uma grande rede de realização de testes no país. Infelizmente, nada disso foi feito, porque não tem essa capacidade de coordenação por parte do governo federal. Padilha, tem muita gente acompanhando a gente aqui, ó. Nasci, está dizendo que é tua fã de carteirinha. Um abraço, Emerson te manda aqui um bom dia, né? Salve, Padilha, Cristine Martins, o Chico Nogueira, nosso vereador aqui de Santos, né? A Bárbara, dá um bom dia aqui para você. O Chico já tinha feito essa pergunta. Eu fiz a pergunta, mas o Chico botou a pergunta aqui, né? Como é que podem agora o governo do Estado de São Paulo e as prefeituras da Baixada, no momento onde a Covid aumenta, todos os dias, vir com a flexibilização do comércio? Você já discorreu sobre esse assunto, já respondeu. Está aqui o Luiz Carlos Santos. Opa! Muita gente aqui, cara. Ivan Rodrigo Guerra. O Roque Furtado diz aqui, é genocídio do povo precário brasileiro ou não é? Que Ouro apresentou em suas análises números que aproximam-se de 100 mil. Né? O Zé Luiz Savaedra está aqui com a gente. Beto Arantes diz, 2 anos se informando pelo Zap das tias, 2 anos se informando por memes de Face, Insta e Twitter. Só pode dar comentários desse naipe. Eu acho que ele estava se referindo a uns bolsominions e a gente já tirou, né? Bom, enfim, e o Emerson volta para dizer que São Vicente agradece Padilha por destinar 600 mil em emenda para o combate ao coronavírus. Legal. Aqui tem uma questão, agora nessa parte final da nossa entrevista, Padilha, que é a seguinte. Bolsonaro e democracia chegam juntos em 2022? Eu tenho certeza que não. A medida provisória, para vocês saberem, o Bolsonaro emitiu uma medida provisória essa madrugada que estabelece que, nesse período da pandemia da Covid-19, o MEC pode indicar os reitores das universidades federais que teriam eleições nesse período. As universidades públicas brasileiras, todas elas fazem suas eleições via online, por e-mail, tudo. Eu sou professor universitário, não só eleição para reitor, mas para conselho universitário, coordenação de curso. Isso já é feito nas universidades assim. As universidades estavam preparando as eleições para reitor nesse período que as aulas estão suspensas. E Bolsonaro, que já tinha tentado mudar a regra da indicação de reitor, e a medida provisória que ele tentou não teve efeito, foi derrubada pelo Congresso, agora edita uma nova medida provisória estabelecendo esse ponto específico, de que as universidades que tiverem eleição durante o período da pandemia não podem fazer eleição e quem vai indicar o reitor é o MEC. Essa é só né, essa postura do Ministério da Saúde de esconder os dados, né? São só alguns elementos do que mostra que Bolsonaro tem um projeto autoritário e que o projeto genocida dele, de deixar, ele botou na cabeça que a pandemia só vai acabar quando 80% da população estiver infectada. Os estudos que vocês fizeram na Baixada Santista, coordenados pelo ministro Arthur Quioro, mostraram que hoje você tem de 3,8%, quase 4% da população infectada. Ou seja, chegar a 80% seria uma tragédia 20 vezes maior do que está acontecendo na Baixada Santista hoje já. Ele tem isso como um projeto na cabeça. E você só executa isso se você vai aprofundando as medidas autoritárias. Então, não tenho dúvida nenhuma
de que Bolsonaro não tem nenhuma preocupação de proteção com as regras democráticas do país. A tradição dele é ser antidemocrático, autoritário, e por isso que a necessidade da saída do Bolsonaro, primeiro tem uma questão, para mim, anterior até, que é a questão de vida, a defesa da vida. Bolsonaro não tem condições de proteger a vida e recuperar nossa economia, do jeito que ele conduz o país. Já teve vários crimes de responsabilidade que reforçam isso. O último deles caso esteja comprovado que ele que indicou o Ministério da Saúde a retirar as informações do ar em relação à Panvid. Mas a defesa da vida e da recuperação da economia estão ligados à questão da democracia, porque ele está aproveitando a tragédia humana e a tragédia econômica para aprofundar suas medidas autoritárias, né, e com isso ir sufocando as instituições democráticas que o país tem, né? Então, um exemplo disso foi essa medida provisória nessa madrugada, que aproveita o argumento da pandemia, aproveita a situação da quarentena para dizer que ele vai indicar os reitores das universidades públicas federais. Agora, Padilha, a gente dizia um pouco antes que na Câmara tramitam mais de 30 pedidos de impeachment, inclusive um deles resultante de uma união dos movimentos sociais, né, um pedido coletivo, né, dos movimentos sociais para que sejam apurados os crimes de responsabilidade que a gente testemunha, porque eles são cometidos em série. Até bem pouco tempo, todos os finais de semana, havia vários crimes, né, de responsabilidade. Ora no ataque da política irresponsável contra a saúde pública, ora no ataque frontal aos outros poderes da República, porque aí é um caso expresso de crime de responsabilidade que figura na Constituição. O presidente da República não pode, em nenhum momento, sob nenhuma justificativa, em nenhuma circunstância, afrontar ou incitar o ataque aos demais poderes da República. Isso é constitucional. É crime fazer isso, e, na verdade, Bolsonaro fez isso reiteradas vezes. Então, lá na Câmara, já há uma série de pedidos de impeachment para o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, nós temos no Poder Judiciário, né, esse inquérito da fake news, que dá conta, né, da compra, né, do financiamento do pacote, né, de impulsionamento para colocar notícias falsas na rede desde a eleição, com a perspectiva de influenciar o comportamento, a percepção e as decisões, né, da sociedade sobre os assuntos mais variados, inclusive, na questão aqui, os assuntos políticos. Então, na origem, essa operação criminosa no ambiente digital compromete a própria eleição, e no destino, ela também aponta para um instrumento em funcionamento que mudou, inclusive do gabinete da casa onde funcionou o bunker da campanha presidencial lá no Rio de Janeiro, para o Palácio do Planalto. Porque o gabinete do ódio e o impulsionamento de pacotes de fake news é uma operação típica do gabinete do ódio e continua em funcionamento. Então, a pergunta para você é o seguinte, na verdade, várias questões aqui, eu estou sintetizando essas questões, então as pessoas querem realmente saber, e é uma pergunta para o parlamentar, para o deputado federal Alexandre Padilha. Por que esse impeachment não é pautado? Isso lá no poder ao qual você pertence, o poder legislativo. E aí, a outra pergunta é, esse inquérito, na sua avaliação política, vai até o final? Douglas, tem uma questão fundamental que é gente na rua, né? Povo na rua. Na história do nosso país, sobretudo na história recente, as mobilizações populares foram decisivas para qualquer tomada de decisão como um processo de impeachment. Então, nós estamos vivendo uma situação onde você tem uma necessidade de um distanciamento físico, você tem um risco de transmissão. Então, não tenha dúvida nenhuma, uma parte dessa
do quanto vai andar ou não um processo como esse vai depender das mobilizações populares, que eu acredito que elas só serão massivas, só poderão ser massivas, eu só recomendo que elas sejam massivas, depois que a gente passar esse período mais crítico de progressão de casos da pandemia, que eu acho que pode acontecer a partir do final do nosso inverno, pensando no Brasil como um todo, né? A partir da primavera. Então, essa é uma primeira questão chave. Por mais que a gente se manifeste, as pesquisas de opinião têm mostrado uma redução da popularidade do Bolsonaro. Hoje, mais de 70% da população brasileira desaprova o governo Bolsonaro. A população estando na rua, as mobilizações dão um outro peso para essa situação. O segundo são as limitações de funcionamento hoje, por exemplo, do Congresso Nacional. Nós estamos funcionando de forma remota, tem um rodízio, né? No plenário entra um líder por partido, tem uma combinação em relação a isso, né? Isso dificulta muito, inclusive, pautar em votação temas mais polêmicos como esse, né? Então, também acredito que isso só volta a ganhar possibilidade quando voltar à normalidade do funcionamento da Câmara dos Deputados e do Senado. E terceiro, tem uma coisa muito importante que as pessoas precisam saber, que Bolsonaro fez uma operação política de sua manutenção no governo, que é um grande acordo fisiológico, chamado Centrão, de abertura de cargos no Ministério, vários ministérios, inclusive no Ministério da Saúde, para buscar manter uma base parlamentar suficiente para impedir, né, se você tiver mais de 171 deputados, você consegue impedir a progressão de um pedido de impeachment, como o Temer fez. O Temer fez isso, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Então, tem esses três elementos. Por isso que é muito importante a união de todos aqueles que prezam a democracia no país. Não, acho que a gente precisa fazer dois grandes movimentos. Um movimento que é um movimento numa frente de esquerda, junto aos partidos, junto às entidades, que apresentaram esse pedido de impeachment, por exemplo, que você citou, mais de 400 entidades, e que essa frente também reforce cada vez mais quais são as ações que o Brasil precisa tomar nesse momento para evitar a tragédia humana, diminuir a tragédia humana e recuperar sua economia. Então, a defesa do SUS, a defesa dos investimentos, renda básica e cidadania, reconversão industrial, o papel do Estado, né? A gente precisa reafirmar esses pontos para disputar na sociedade esses pontos e, ao mesmo tempo, ter uma aliança aí com todos aqueles que prezam a democracia, que até discordam da nossa opinião do ponto de vista de qualquer agenda econômica, da defesa do SUS, mas que querem que o Brasil continue com a democracia. Tem que ter uma grande união para barrar as ações do atual governo Bolsonaro e poder interditar ele da presidência da República, porque senão a gente precisa fazer uma verdadeira quarentena permanente ao Bolsonaro, porque enquanto ele estiver lá, o Brasil vai aprofundar sua tragédia humana e não vai se recuperar no ambiente econômico que nós estamos hoje. Você participou intensamente da discussão sobre a sucessão, as agendas, a organização da sucessão municipal no município de São Paulo. Você debateu, enfim, você participou intensamente dessa agenda. Então, você está com tudo isso muito claro ainda na sua cabeça, né? E eu queria te fazer uma pergunta sobre o que você acha que é a agenda da eleição municipal nesse contexto que você apresenta aí no nosso país. Quer dizer, como é que você vê as eleições municipais nessa trajetória? Douglas, duas questões políticas serão decisivas para o debate municipal. Primeiro, o debate da pandemia, porque o enfrentamento à pandemia, salvar vidas e a recuperação das cidades pós o momento crítico da pandemia vai tomar conta do debate eleitoral, porque vai exigir dos candidatos, vai exigir de todo mundo que se posicione, que fale suas propostas, né? Exemplo, para a gente, eu quero avisar para vocês, por exemplo, muito provavelmente essa pandemia vai continuar declarada até 2022, ou seja, os próximos 2 anos nós vamos estar ocupados sobre isso. Tem várias questões da cidade que tem a ver com isso. Um exemplo
muito concreto, situação de moradia. A pandemia está mostrando, a progressão da pandemia está mostrando que não dá para a gente continuar com a situação de moradia da população, de boa parte da população, onde 5 pessoas dividem o mesmo cômodo, em média, nas comunidades mais vulneráveis. A situação de gerar empregos mais próximos de onde a pessoa vive e mora, para diminuir o tempo que ela está no transporte coletivo. O debate sobre o transporte coletivo. O debate sobre a rede de educação. Porque se a gente for viver a pandemia esse ano, se provavelmente ano que vem a gente também venha a viver a pandemia, como é que vai ser o ano letivo? Quando serão as férias das crianças? Como é que você vai lidar com o trabalhador da educação? Qual que é a ação que os governos municipais e governos estaduais estão fazendo, por exemplo, de reformar as nossas escolas nesse momento, para elas estarem mais preparadas quando voltarem às aulas? Por exemplo, na rede estadual, você sabe disso, Douglas? Na rede estadual tem escola que não tem lugar para lavar a mão. Né? Você vai falar para o aluno, para o trabalhador de educação, professor, lavar a mão na escola, ele não tem lugar para lavar a mão. Né? Você tem na rede estadual, salas de aula, tem 50 alunos para um professor e a janela não abre. Né? Então, o debate sobre a reestruturação das escolas, da rede municipal, o debate da segurança alimentar, como é que nós vamos garantir segurança alimentar para boa parte da população, com as aulas suspensas, com espaços de centros de acolhimento suspensos. Né? Então, em primeiro lugar, o debate da pandemia vai tomar conta de todo o debate das eleições municipais, tanto o momento crítico quanto a recuperação. A Baixada Santista, o papel do turismo. A gente sabe o baque que vai ter em relação ao turismo. Como é que se reestrutura o setor do turismo na Baixada Santista para enfrentar esse período da pandemia? Né? Que mudanças têm que ser feitas em relação a isso? Como que o poder público municipal apoia essa mudança? Como que você prepara, equipa, qualifica os trabalhadores de turismo na Baixada? Setor do comércio, né? A saída do escritório da Petrobras de São Paulo, de Santos, né? Estão com a iniciativa de fechar definitivamente o escritório, o impacto que tem isso, ou seja, um conjunto de temas que tem a ver relação direta com a pandemia. Então, isso vai tomar conta. Candidato a prefeito que não tiver um programa sobre como enfrentar o momento crítico e recuperar a cidade no pós-pandemia, sinceramente, acho que não vai ser ouvido, porque não vai estar dialogando com as necessidades que a população tem. A renda básica de cidadania. A gente vai depender só da renda básica, do auxílio emergencial do governo federal? Não podemos. Cada prefeitura tem que ter sua renda básica. Contratação de profissionais. Né? E o segundo tema que vai ocupar o debate político é o tema do Fora Bolsonaro. Porque, passado o momento crítico, retomar as atividades do Congresso Nacional, voltando às aulas nas universidades, né, voltando à atividade, né, das atividades econômicas, comerciais, momento sindical, podendo ir para a rua, tudo, vai ser o centro do debate do país. Então, esses dois temas, Douglas, eu acho que vão ser muito fortes. Eu acho que toda candidatura a prefeito, prefeita, vereador, vereadora tem que estar conectada com esses dois temas. E uma terceira questão, que é a forma de organização da campanha. Né? E eu acho que é um desafio para nós da esquerda, esse tema. O pessoal tinha comentado a coisa das fake news nos grupos de WhatsApp. Né? É um desafio para a gente da esquerda se reorganizar, né, para enfrentar essa campanha de uma forma que a gente possa preparar os nossos candidatos, né, as nossas candidatas, a também fazer disputa política nesse meio digital, nesse meio de comunicação, senão nós vamos ter muita dificuldade de atuação, sobretudo se uma parte da campanha acontecer num período onde não está podendo ter aglomeração ainda, não pode ter atividade de rua, tudo. Então, esse tema de organização digital é fundamental. Rapidinho, nossa última pergunta. Esse inquérito vai até o final? Eu acredito que vai. Acho que a sociedade precisa estar pressionando para isso. Né? Tem uma articulação muito importante, né, da Associação Brasileira dos Juízes pela Democracia, a OAB, as entidades da sociedade civil, tem que ir acompanhar e pressionar que vai até o final. O inquérito
das fake news, porque revelou coisas muito graves, né, desse gabinete do ódio, do esquema financeiro, durante a campanha, um esquema que era financiado por dinheiro ilegal, de Caixa 2, e depois continuou o esquema financeiro ilegal, e se acrescentou a isso um esquema público, estatal, do governo federal, irrigando esses sites de fake news, o que é gravíssimo, né? Então, acho que o inquérito tem que ir até o final, a gente precisa cobrar que vá até o final. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados tem a CPI das fake news, que não está em funcionamento, ela precisa retomar as suas atividades, da Câmara do Senado, a CPI mista, precisa retomar as suas atividades, para que a gente aprofunde a investigação sobre isso, seja pelo STF, seja pelo Congresso Nacional na CPI, porque se não estancar esse gabinete do ódio e outros que podem estar se formando, nós vamos ter um brutal ataque à nossa democracia. Padilha, a gente agradece a tua presença aqui no Manhã Brasil Atual Litoral. Você prontamente aceitou o nosso convite e apresentou aqui para a nossa audiência um panorama bastante consistente, né, da dinâmica que nós estamos vivendo, mas também você, nas suas intervenções, demonstrou que tem perspectiva, né? A gente fica animado de saber que tem quadros, né, como você e outros, né, que trabalham para que isso se torne realidade. Então, a tua vinda aqui no Manhã Brasil Atual Litoral na verdade, uma contribuição muito importante para a nossa população aqui da Baixada Santista, que, como eu disse no começo, né, acompanha essa polêmica que não faz sentido, né, entre governo do estado e governos municipais disputando que cor que nós estamos, enquanto a curva da contaminação comunitária sobe, né, e demonstrando que nós estamos, na verdade, sem cor nenhuma quando se trata de defesa da saúde pública. Então, a gente agradece a tua participação, te convida para você voltar a falar aqui conosco, né, oportunamente, porque essas informações são muito esclarecedoras e importantes para a gente tomar nossas decisões e refletir sobre o que nós estamos passando. Muito obrigado, Douglas. Eu fico à disposição, adorei poder estar junto com vocês. Se tem uma cor nessa pandemia, Douglas, infelizmente, é a cor da maioria da população que está indo a óbito, que é a população negra. A maior parte dos óbitos acontece na população negra, infelizmente. Mas tem uma cor que tem nessa pandemia essa. Inclusive, eu tenho um projeto de lei para que isso seja dado visibilidade, que o governo federal seja obrigado a divulgar os dados, né, sobre raça, sobre etnia, sobre nacionalidade, tem muito imigrante morrendo também, para a gente ter noção mais clara do que ainda mais botar luz no que é essa pandemia e ter políticas de prevenção, de cuidado, de fortalecimento do atendimento para reduzir essa vulnerabilidade. Gostei muito de estar com vocês, queria mandar um abraço para o Emerson aí, que saudou as emendas aí para São Vicente, foi para a região como um todo. É a nossa missão de parlamentar mesmo, né? E colocar o nosso mandato à disposição, viu, Douglas, da sua atuação, da atuação de toda a Baixada Santista, para que a gente possa estimular que essa região volte a ser o que já foi muitas vezes, né, uma referência para projetos progressistas no nosso país. Muito obrigado, viu, Douglas? Um abraço. A gente agradece a participação do Alexandre Padilha, que esteve conosco aqui, e já, reiterando o que já falei, convida, né, o Padilha para outras oportunidades de estar com a gente. Tchau, Padilha. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau. Bom, você que acompanhou a gente aqui nessa transmissão do Manhã Brasil Atual Litoral, de hoje, dia 10 de junho, nessa quarta-feira, pôde ver que o ex-ministro Alexandre Padilha, atual deputado federal, tem opiniões muito claras e objetivas sobre os rumos, né, que o nosso país está tomando e a necessidade de reverter essa situação, essa política de ausência, né, de políticas públicas de defesa, tanto da saúde pública quanto das demandas sociais mais básicas da nossa população. Ele fez aqui ele fez uma avaliação interessante, né, sobre os rumos
da política, inclusive da possibilidade de mudança dessas políticas, e, segundo ele, essa mudança, especificamente com relação à Câmara Federal e aos pedidos de impeachment, se vincula à agenda das ruas, né? A participação popular nessa agenda de rever e reverter, né, essa política que, enfim, os resultados demonstram aí, não é em favor da sociedade brasileira, muito pelo contrário. Bom, a gente agradece a participação, né, da audiência aqui, muita gente nos acompanhou, muita gente mandou perguntas, algumas perguntas a gente botou no ar, e a gente informa que a gente está aqui todas as manhãs, às 9 horas, com o nosso Manhã Brasil Atual Litoral. Na sequência, você vai ficar com o Som da Praia, de Olavo Dada, no 93.3 FM. Logo depois, você tem Tarde Brasil Atual com Marcos Canduta. E às 19 horas, quem não acompanhou, quem perdeu essa entrevista importantíssima com Alexandre Padilha, pode ouvir novamente, porque às 19 horas a gente reprisa as entrevistas e o Manhã Brasil Atual todos os dias na frequência do 93.3 FM. Você que nos acompanha pelas plataformas digitais, assine o nosso canal, a gente agradece, né, porque o sentido, né, desse trabalho que a gente faz é levar cada vez mais e mais informações no panorama da diversidade tão necessária para a democracia brasileira. A gente vai se despedindo de vocês. Amanhã a gente volta às 9 horas da manhã. Tchau, um abraço. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.